Muito obrigada, Tá. Você vê nessa questão do amor, quando a gente se ama, a gente se cuida. E muita gente me pergunta, como é que a gente faz para melhorar a autoestima? Se cuidando. Quanto mais a gente se cuida, mais a gente se ama. É impressionante. Como é prazeroso a gente lembrar que a gente tem feito coisas boas pra gente. Isso dá uma reforçada na autoestima, sabe? Você fala, uau, eu sou demais. Eu me cuido. E eu quero que você seja assim. E se cuide mesmo. E quando a gente fala em cuidados, a gente pensa na prevenção de várias doenças. Hoje, por exemplo, dia 26 de junho, é celebrado o Dia Nacional do Diabetes. E diabetes tem muita relação com cuidado, quando a gente pensa em diabetes do tipo 2, tá? Com alimentação, inclusive. Essa data foi instituída pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Mundial da Saúde. A doença é caracterizada pela baixa produção ou má absorção de insulina. E só para você ter uma ideia, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, o Brasil já tem cerca de 20 milhões de pessoas com a doença. Gente, é um número muito grande. Para falarmos mais sobre esse assunto, estamos hoje com a endocrinologista, doutora Lívia Marcela. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Por receber. Obrigada. Alexandre Medeiros. Eu estava escutando, parabéns, viu? Ale, se você quiser participar do papo, fica à vontade. Se você quiser dar uma relaxada, tomar uma água, você está em casa. Estou em casa, tá? tranquilo. Então, aproveita esse tempo aí. A gente vai aprender um pouco sobre diabetes, que é um assunto sério, né? Se você tem diabetes, não. Não tenho, graças a Deus. E você se cuida também, Me cuida né? um pouquinho. Mas cada ano que passa aumenta mais, né? Eu fiquei assustada com o número, né, doutora? Sim. 20 milhões é um número muito grande. É um número muito grande e quase 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem. Porque no começo é uma doença muito assintomática. Ontem, inclusive, a gente estava falando isso numa reunião, num grupo de endocrinologistas. Para você ter sintoma, o seu diabetes ele tem que estar muito descontrolado. Então, maior que 200, aí você começa a ter aqueles sintomas de muita sede, ir muito ao banheiro, emagrecimento. No começo, a gente não sabe bem que tem. E aí a situação já fica pior, porque quanto mais tempo você demora para cuidar, pior fica. Sim. Né? Então vamos lá. O que é o diabetes? Diabetes é uma hiperglicemia, então o açúcar está aumentado. E aí, como você falou, tem dois casos de faltar a insulina, que é o hormônio justamente que pega o açúcar e coloca lá dentro da célula, ou a insulina está sendo muito produzida, mas não está sendo efetiva. A maioria dos diabéticos, das pessoas com diabetes, são pessoas com diabetes tipo 2, que é essa que primeiro eu tenho a resistência à ação da insulina, o pré-diabetes, e aí sim eu vou desenvolver o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele sempre está relacionado à má alimentação, obesidade, maus hábitos? Sempre, às vezes, é uma palavra forte na medicina, mas muitas vezes, Cláudia, muitas vezes. A gente tem um dado que dos indivíduos que têm o diagnóstico, 80% tem pelo menos sobrepeso. A insulina é o quê? Insulina? Insulina é um hormônio. É um hormônio. Que o pâncreas nosso produz. Então eu posso imaginar que uma pessoa que está comendo errado muito tempo, fica mandando o pâncreas produzir esse hormônio, e aí esse hormônio está ali, trabalhando, ele pode ficar cansado, chega uma hora que ele já não vai mais conseguir pegar esse açúcar e colocar nas células, é isso? Mas é perfeito, você fez a descrição da história natural do diabetes, é assim que acontece. Então, sabe quando você está trabalhando no máximo, no seu limite, aí produzindo muito, mas aquilo não dura muito tempo e não está sendo tão efetivo. E aí, o que acontece? A glicemia, ela começa a subir. Qual sobe primeiro? A de jejum? Não, aquela pós-prandial, depois que eu como. Porque, vamos supor, né, eu não tenho diabetes, eu produzo insulina. Só que eu vou almoçar, eu aumento a produção de insulina naquele momento.
A pessoa que está lá com pré-diabetes, resistência insulínica, ela aumenta, mas não é suficiente. Ainda sobra um pouquinho. Então, o pós-prandial, o pós-comida, costuma ser o primeiro a aumentar e depois aumenta o resto. Ué, então também por isso muita gente não sabe que está com diabetes ou pré-diabetes, porque eu, por exemplo, faço exames bem periódicos, até para controlar meu hipotiroidismo, para ver se está tudo certinho. E é sempre os médicos me pedem glicemia em jejum. Não, mas está certinho, porque eles te pedem glicemia em jejum e hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é uma média da glicemia nos 3 últimos meses. E assim, uma média de todos os horários. Então, através da hemoglobina glicada, a gente consegue saber se o indivíduo está ou não com diabetes. Ah, tá. Até mais do que a glicemia de jejum, porque a glicemia de jejum é um único minuto. Então, naquele minuto, a glicemia da Cláudia está tanto. A glicada não, ela é uma média dos 3 últimos meses. Ah, perfeito. Eu achei que tinha que fazer essa glicemia pós-prandial. Não, a gente só indica que tem aquele teste oral de tolerância à glicose, aquele curva glicêmica, que a grávida faz, né? Só se já tem uma alteração da glicemia ali, basal. Ah, perfeito. Muito bem. Falando em grávida, é arriscada a diabetes gestacional, né? Ah, sim. A diabetes gestacional, ela tá ligada à maior mortalidade perinatal, então tanto da mãe quanto do bebezinho. Então, assim, parto prematuro, a alteração no parto, falecimento do bebê, da mãe, hipertensão gestacional, então sim, e é comum também, não é raro. E aí tá ligado com a história familiar? Sim, mas também tá muito ligado ao ganho de peso dessa mulher durante a gestação. Existe casos de que essa mulher não ganhe tanto peso, mas que coma tanto errado a ponto de causar uma diabetes gestacional? Sim, pode ser. E também tem a história familiar, né? Ah, eu já tenho, meu pai tem diabetes, minha mãe tem diabetes. Então isso chama muita atenção, tem uma genética. Porque o diabetes do tipo 2? Porque a gestacional é do tipo 2. A gestacional, ela é a gente chama gestacional, mas ela é muito parecida com o tipo 2. Por exemplo, se a mulher teve diabetes gestacional, ela tem uma grande chance, uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2 na vida dela. Coisa séria. Você vê, né, como é. A gente não foi feito para ficar comendo essas porcarias que a gente come. Você vê, a gente come, o coitado do pâncreas fica fabricando insulina, essa insulina fica sobrecarregada, né, cansada de ficar ali levando esse açúcar pro sangue. É porque não era a função natural. Isso. Não era pra gente estar comendo desse jeito tudo errado. Olha o que a indústria alimentícia tá fazendo com a gente. Tá, eu tô falando isso porque é isso que eu sinto. É um pecado, é um crime. E a gente tem visto tanta gente doente, né? A comida natural, a comida... Tem slogan, né? Desembrulhe menos. Isso tudo faz muita diferença. E o exercício, porque a gente acabou ficando muito sedentário. A maioria das pessoas trabalha no computador, fica 10, 12 horas sentado. Então isso faz muita diferença. Junto com a pandemia da obesidade, né, veio a pandemia do diabetes junto. Por quê? Porque são doenças ligadas, extremamente ligadas. E aí tem a gordura no fígado, que é esteatose hepática, tudo está relacionado ali no mesmo, é o mesmo cerne da doença. Tem controle a diabetes do tipo 2? Tem controle. Cura, a gente fala em controle. Por quê? Porque pensa que esse pâncreas ele já foi realmente bem utilizado, né? Vamos falar assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar meu estilo de vida e tenho que tomar os medicamentos que são prescritos aí pelo meu médico. Isso é muito importante, fazer o controle anual, fazer os exames de sangue. Ah, mas eu não tô sentindo nada, faz 5 anos que eu não faço exame. Não dá, né? Tem que fazer. A partir dos 45 anos, todo mundo tem que fazer pelo menos uma glicemia, uma hemoglobina glicada aí uma vez no ano, pelo menos. Tem gente que não faz há 5 anos, né? Coisa séria. Bom, talvez você tenha a sua questão, talvez você tenha a sua dúvida, e é essa que eu quero. Eu vou fazer 2 momentos aqui. Instagram, para você que gosta de acompanhar pelo Instagram, Vida Melhor Oficial, pode ir para lá. E se você quiser enviar a sua pergunta através do chat do YouTube, eu vou pedir o meu celular para a produção, eu vou acompanhar. Então você pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, que eu, inclusive, vou fazer a pergunta para a doutora, tá?
participe bastante e tenha certeza de que você vai aprender para se cuidar melhor. Sim. Você me dá uns minutinhos? Opa, fica à vontade, eu tô adorando ficar aqui. Já, tá bom? Vamos lá. É isso, obrigado, Paulo, fiquem com Deus. Vamos voltar para nossa pauta. A gente está falando sobre diabetes, conversando com a doutora Lívia Marcela, que é endocrinologista, e tirando todas as dúvidas. E já temos várias dúvidas. Eu pedi meu celular, produção, preciso dele aqui. Porque você que quer participar através do nosso canal no YouTube, pode mandar lá. Entra lá, Vida Melhor, ao vivo, Rede Vida ao vivo, que você encontra a gente. Pode vir, Renata. Uma moça tão bonita, pode aparecer aqui na TV. Vamos lá, doutora Lívia. Produção, pode colocar também no vídeo wall, porque assim a gente vai acompanhando aqui as respostas e aprendendo sobre diabetes. Bom, eu perguntei se tem cura, e aí não, né? De tratamento. Você disse que o tratamento também envolve medicação. Isso. Essa medicação é única para todo mundo? Não, tem vários tipos de medicamento para tratar o diabetes. E depende qual estágio eu tô. Então, se a gente chegou naquela parte que a pessoa não está mais produzindo insulina, aí eu tenho que tratar com insulina, tá? Mas existem classes de medicamentos para o diabetes, várias classes. Perfeito. Nessa matéria que a gente tem, você vai conhecer um pouquinho mais. Vamos acompanhar. A informação faz toda a diferença para quem é diagnosticado com diabetes. Para promover educação e qualidade de vida para as pessoas com esse diagnóstico, surgiu a Associação de Diabetes Juvenil. O nosso trabalho é sempre complementar ao do médico, por isso que ele é uma educação em diabetes. Então, a pessoa que precisa da orientação de como se alimentar, que atividade fazer, como tratar, como acompanhar o seu tratamento, como aplicar a sua insulina, enfim, todas as informações que são necessárias para ele ter um bom acompanhamento da sua patologia. Então, todos esses trabalhos existem aqui na DJ, né? Então, a gente chama isso de educação em diabetes, é um processo de educação em diabetes. O importante é saber que ninguém vai morrer com diabetes de um dia para o outro. Então, o importante é saber como lidar com esses sintomas. A gente sempre fala, né, que ter diabetes é possível ter qualidade de vida, porque o hábito de pessoas que têm diabetes são hábitos saudáveis, né? Então ele tem o estímulo de ter uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, e tudo isso faz parte do tratamento e faz parte de uma vida saudável. A gente ensina, a gente orienta os pacientes, né, cada um em um formato. Então, se são crianças, a gente fala isso de uma forma muito mais lúdica, né? Porque para criança a gente precisa falar brincando, a gente precisa falar através do brinquedo. E para adulto a gente já tem uma outra abordagem, mas em todos os encontros a gente vai falar dessa prática saudável. Nós encontramos o Roberto, ele que é pai do Luca, que foi diagnosticado com diabetes com apenas 1 ano e 10 meses. E desde então ele tem o suporte aqui do ADJ. Conta pra gente que diferença fez o seu suporte, você poder vir aqui e contar com a equipe. Total, porque são informações que a gente não tem naquele momento, não fomos preparados para enfrentar uma situação desse tipo, né, com um bebê de 1 ano e 10 meses, né, então é desesperador. E daí quando você descobre uma entidade como o ADJ, que nos recepciona, que nos orienta, que nos mostra um horizonte, fica até mais fácil. É possível ter uma vida normal. A gente descobre isso aqui. E o senhor acha que essa vida normal do Lucas só foi possível graças a essa rede de apoio? Muito, porque senão seria mais um em dúvida fazendo um monte de bobagem. Conversei com o Roberto e agora vou conversar com o Luca, o bebezinho que foi diagnosticado com diabetes. Conta pra gente, Luca, como é pra você conviver com diabetes? É normal, assim, tipo, é a única forma que eu gostei de viver. Nasci assim e aceitar, né? Não tem o que fazer. A sua vinda aqui à DJ, ela te ajuda de alguma forma? Sim, porque é bom conhecer outras pessoas que têm, porque você não se sente sozinho. E que recados você dá pra alguém que foi diagnosticado com diabetes? Não desista. Você é uma pessoa normal. Muito bom, muito bom. A gente às vezes leva um susto grande, mas com o diagnóstico a gente de repente, como você falou ainda há pouco, acerta a vida, né? Sim.
E esse do ADJ, Associação de Diabetes Juvenil, maioria são crianças, né, que tem um diagnóstico bem precoce e é o que falta insulina, então é um insulinopênico, falta insulina, é uma diabetes autoimune, então toda a família acaba aprendendo muito, né, sobre alimentação, exercício, e é um apoio, né, muito grande. Precisa desse apoio, né? Precisa. A gente tem uma voluntária de um quadro que a gente tem toda segunda-feira aqui, que é a dona Mara, e ela fala, ela tem um filho diabético, então ela fala, na minha casa eu não faço açúcar, nada de doce quando ele vai comer, porque não é uma coisa justa, não é interessante, né? Então é muito legal essa rede de apoio, as pessoas compreenderem que é uma alimentação diferente. Mas não é só o açúcar, né? Porque muita coisa vira açúcar no nosso organismo. Isso, não, é o que você falou. A gente tem que ter uma qualidade na alimentação. Então é o açúcar, a farinha branca, né? O excesso até de comida, não preciso comer aquela quantidade enorme de uma vez, que meu pâncreas vai ter que trabalhar muito para conseguir queimar toda aquela glicose. Então são pequenas educações que a gente vai tendo ao longo da vida que vai melhorando muito. Não só o diagnóstico, mas também o tratamento também. Perfeito. Então, assim, você que está aí querendo aprender sobre o assunto, segura, porque a dúvida de um ajuda o outro com toda certeza. Não importa se é através do Instagram, Vida Melhor Oficial, do YouTube, estamos aqui com a doutora para nos ajudar. Então, vamos liberar agora aqui no vídeo wall e a gente já vai entendendo quais são os casos, o que as pessoas precisam saber. O Magno Celestino da Silva pergunta: tenho 63 anos e não faço exercícios, mas pratico atividades aqui no sítio, como roçar, capinar, remar, etc. Isso substitui o exercício físico? O que é ser pré-diabético? Muito obrigada. Ah, muito legal a pergunta, Magno. Então, assim, vou começar com pré-diabetes. Pré-diabetes é como se fosse o sinal amarelo, é um estágio antes do diabetes. No sangue, na hemoglobina glicada, o diabetes é acima de 6,5. O pré-diabetes é entre 5,7 e 6,5. Então, não sou diabético, mas estou ali naquele alerta, que eu já tenho que fazer todas essas mudanças do estilo de vida. Com relação ao exercício físico é um exercício programado. Então, você põe a meia, você põe o tênis, você está programado em aumentar a sua frequência cardíaca, tanto tempo, fazer 1 hora. Esse que você está falando são atividades físicas, que claro que ajudam, mas o ideal é que você programe um exercício físico mesmo. Porque esse aumento da frequência cardíaca e o tempo de exercício prolongado faz diferença? Faz, porque aí melhora a sua resistência insulínica. Quanto mais você se capacitar nesse exercício físico, menor vai ser sua resistência insulínica, menor a gordura visceral e com certeza melhora o diabetes. Porque a questão da atividade da vida diária, né? Ah, eu vou limpar aqui a minha casa, aí eu limpo, dou uma paradinha, vou atender o telefone que alguém ligou. Então não é igual você ir à academia ou fazer uma atividade, uma caminhada focado naquilo. Não é igual. Olha, a pergunta do Felipe é: minha avó tem diabetes, é certeza que vou ter também? Ah, essa pergunta é ótima. É assim, Felipe, o diabetes ele é multifatorial, quer dizer, tem vários fatores que vão ser levados em consideração. E para cada indivíduo tem um peso. Então, por exemplo, eu sou o Felipe, eu tenho uma história familiar da minha avó com diabetes, mas eu faço exercício, eu como correto, eu presto atenção na bebida alcoólica também. Então, eu tenho toda uma mudança e um estilo de vida saudável. Vou ter diabetes? Pode ser que não. E se você tiver, vai ser bem mais tarde do que você teria. Também tem isso, né? Ah, mas às vezes a genética ela é muito importante. Então, posso até desenvolver o diabetes, mas mais tarde e muito melhor controlado do que seria para você, tá? Tá joia. Vou fazer mais uma pausa para dar tempo de organizar mais perguntas, porque chegou, a produção tá me pedindo aqui, socorro. Então, daqui a pouco eu volto, porque tem mais perguntas. Gente, eu fico feliz, porque é importante você estar aí comprometido com esse assunto, porque esse assunto reverte em qualidade de vida se você adotar as coisas que está aprendendo aqui, tá? Agora, já que estamos falando de perguntas aqui, vamos lá para pergunta que está na tela. Boa tarde, ouvi dizer que existe uma fruta que abaixa o diabetes, mas não lembro qual é. Pode me dizer qual é a fruta que faz baixar a glicose? Inclusive, existe mais algum alimento que ajuda?
Olha, é assim, não existe um alimento específico que baixa a glicose, tá? Tem, inclusive, alguns medicamentos que são até mais modernos agora, que eles até derivam da casca da macieira. Mas não existe uma fruta que vai baixar o seu diabetes. O que que acontece? Quando você come fibra junto com a comida, então vamos supor, eu comi uma fruta junto com a refeição. Essa fibra, ela libera a glicose, mas mais lento. Então não vai subir tanto o seu diabetes. Isso sim, isso você tá certo. Mas baixar o diabetes é difícil. O que baixa o diabetes mesmo são os medicamentos e isso que a gente tá conversando, né? Que é a mudança do estilo de vida. Alimentação, exercício físico, gestão do estresse. Com certeza. Aquelas dietas, por exemplo, cetogênica, que a pessoa só come gordura, né? A low carb, que quase não come carboidrato, elas são indicadas para quem tem diabetes? Então, quem tem diabetes, até foi feito um estudo para ver qual é uma dieta muito boa. E a dieta, assim, melhor desse estudo foi a dieta mediterrânea, que envolve, então, a gordura boa, que é a gordura, por exemplo, do abacate, do azeite, né? Fibras, que são as frutas, nuts, castanhas, amêndoas, né? É aquela dieta que é boa para todo mundo, que é equilibrado, que a gente deveria aderir urgente, todos. A mediterrânea é muito boa. O Edinaldo Santos diz, boa tarde, eu sinto um formigamento nas mãos e tem dias que sinto uma fome, que chego até a suar se não comer alguma comida. Me dá uma fraqueza nas pernas, isso pode ser diabetes? Como que ele chama? Edinaldo. Edinaldo, pelo que eu entendi, você não tem o diagnóstico de diabetes, né? Então aí, essa fraqueza, você pode até fazer um exame laboratorial para dar uma olhada, mas não é um sintoma característico. Mas deixa eu te falar uma coisa, faz o exame. Por quê? Porque às vezes a gente tem, com a evolução do diabetes, a gente tem um diagnóstico que chama neuropatia diabética, que é quando o diabetes atinge o nervo. E aí ficou meio confuso, poderia até ser, entendeu? Então eu vou te pedir para você fazer esse exame, dar uma olhadinha e levar para o seu médico, que são exames simples, tá? Que, por exemplo, eu quero ir na unidade básica de saúde e fazer esse exame. Você pode? Perfeito. Olha, aqui pelo YouTube, você que está assistindo pelo YouTube, participe também. A Renata Alves Campos está perguntando se levar o cachorro para passear com escada é considerado exercício físico. É uma atividade física. Agora, exercício físico é sem o cachorro, um pouquinho mais forte, aumentar um pouquinho a frequência cardíaca para conseguir aí melhorar o seu cardiopulmonar. Outras perguntas que chegaram que são bem parecidas. Esses medicamentos que eram para diabéticos e agora estão sendo usados para controle da obesidade, como as injeçõezinhas na barriga, a metformina e etc., podem causar diabetes em quem não tem o problema? Pergunta ótima, que eu escuto sempre no consultório, tá? Acho que é a dúvida de muita gente. Então, o que acontece? Vamos falar primeiro das injeções, né, que são, na linguagem médica, análogo de GLP-1. O nome do sal é semaglutida e vai chegar um outro no Brasil, não sei quando, chama tirzepatida. Então, eles foram desenvolvidos para o tratamento de diabetes. Lívia, mas agora eles são liberados para perda de peso. Sim, com estudos comprovando. Lembra, né, diabetes e ao ganho de peso, eles estão muito associados. Com um estudo comprovando eficácia e segurança. E esses medicamentos são os que mais diminuem a hemoglobina glicada. Eles são os mais eficazes em termos de potência. Esses da injeçãozinha na barriga. E aí a dúvida é, pode causar diabetes? Tem estudo mostrando uma curva de pacientes com resistência insulínica e pré-diabetes, usando o remédio e uma não usando. Quem usa o remédio tem menos chance de ter diabetes, porque ele controla o estágio anterior, que é a resistência insulínica, a gordura visceral, e essa diminuição chega a 80% de chance. Então, reduz a sua chance de ter diabetes. Tá? Mas, por exemplo, gestante não pode usar um... Não, gestante não. Gestante, o tratamento é assim, alimentação, mudança de estilo de vida. Quando eu não consigo mais controlar com a alimentação, o mais seguro é o uso da insulina, se necessário, né? Muito bem, dá vontade. Tem mais uma pergunta aqui, então posso?
sobre o tempo, porque a produção já tinha me falado que já tinha acabado. O Oséias Lopes quer saber se existe diferença entre os açúcares mascavo, cristal, orgânico, etc. Todos são iguais? Amei a pergunta. É muito boa. É muito boa, é uma dúvida muito comum também. Não, eles são diferentes, né? Então, o açúcar cristal é o açúcar que mais rápido aí sobe a glicemia. O mascavo e o orgânico um pouquinho menos. Mas o que a gente tem que pensar? Que são açúcares. Então, eu não vou encher lá a minha alimentação, o suco de açúcar orgânico e achar que eu estou fazendo um negócio ótimo, que eu não estou colocando açúcar. Não, você está colocando açúcar. Então, posso usar, mas com moderação. E o mel entra nessa lista? O mel entra nessa lista, ótimo. Porque às vezes a gente fala, é mel é do bem, né? Mel é da abelha, açúcar é da cana. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, né? É. Olha, a doutora Lívia Marcela, médica endocrinologista, excelente. Uma médica que estuda bastante, que está por dentro das novidades. É isso que a gente precisa, né? Eu amo. Obrigada. De verdade, sabe? Obrigada. Raiz. Ela tá lá no Instagram, DRA Lívia Marcela, DRA Lívia Marcela. Pode procurar lá que você vai ter mais informações. Muito obrigada, doutora. Obrigada, e até Cláudia. a próxima. Obrigada, viu? Prazer estar aqui com vocês. E obrigada pelas perguntas, porque eu amo responder pergunta também.